capítulo 10. Quem quiser ter uma vida de oração precisa ser de aço, pois será atacado por Satanás antes mesmo de começar a tentar atacar o reino dele. Se ao orar nos limitarmos a apresentar uma lista de pedidos diante do Rei do Universo, estamos nos restringindo à menor de todas as facetas dessa prática tão complexa. Mas como todos os outros aspectos da vida cristã, ela pode estar em desequilíbrio em nossa vida. Não devemos, por exemplo, substituir o trabalho pela oração, assim como esta não pode ser substituída pelo trabalho. Em sua obra, a oração comum, ainda pouco conhecida, Bounds diz o seguinte: é melhor negligenciar o trabalho do que a oração. E afirma também os mais eficientes agentes na disseminação do conhecimento de Deus na Terra, na realização de sua obra e nas resistências. As avassaladoras ondas do inferno foram os líderes que oraram. Deus depende desses homens, usa-os e os abençoa. Não há dúvida de que se o avivamento tarda é porque a oração está sendo negligenciada. Nada atemoriza mais Satanás e o inferno do que o crente que ora. Os missionários que conheciam Henry Martin, ou Martin, invejavam sua espiritualidade. Um deles disse o seguinte a respeito de Martin: se eu pudesse ter a mesma perfeição que ele, sua profunda espiritualidade, sua diligência, sua superioridade em relação ao mundo, seu amor pelas almas perdidas, sua preocupação em aproveitar todas as chances que lhe surgissem de ser uma bênção para alguém, seu conhecimento de Cristo e das coisas do céu. É esse o segredo do grandioso impacto que causou na Índia. E o próprio Martin disse o seguinte: os valores da sabedoria me parecem cada vez mais agradáveis e lógicos, enquanto o mundo se torna mais e mais insípido e desprezível. E ainda o que mais lamento é minha falta de poder e de fervor na oração em secreto, principalmente quando intercedo pelos incrédulos. Meu fervor espiritual não aumenta na mesma proporção que cresce meu conhecimento. Será que alguém aí pode atirar em R. Martin a primeira pedra? Não é verdade que todos nós podemos dizer que nos falta ardor na intercessão? Pela sua própria natureza, o fogo só é produzido por fogo. Se houver perto dele uma substância combustível, o fogo só propagará o mesmo elemento, fogo. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma chama de fogo nunca poderá produzir gelo. Assim também o diabo nunca produzirá homens santos. Pastores que não oram nunca poderão reproduzir guerreiros da intercessão. E, no entanto, uma fagulha que escape de uma bigorna pode incendiar toda uma cidade. Com uma vela só podem ser acesas 10.000. A partir da vida de oração que David Brainerd levou, iluminaram-se outros brilhantes astros ao firmamento do evangelismo, como William Carey, Payson e outros. William Carey leu a história de Brainerd e, como um dínamo, começou a girar no coração desse jovem ganhador de almas, levando-o, por fim, à Índia. E foi na chama da mesma alma que Deus acendeu a vela do coração de Edward Payson. Chama. Será que é a chama de outras almas? Eu fico imaginando. Sei que não é nada ainda, mas quantas almas foram acesas pela a chama que eu carrego do Senhor? E o meu desejo é que você faça o mesmo. Que você seja uma chama interminável. Você sabe que tem pessoas que não acreditam de jeito nenhum, mas se elas verem você funcionando naquilo que a alma delas deseja, simplesmente ela vai falar assim: agora eu acredito. E foi na chama da mesma alma que Deus acendeu a vela do coração de Edward Payson. Através da leitura do Diário do Missionário entre os Índios, que na ocasião sofria dores fortíssimas e se vestia de roupas de couro, Payson, então, com 20 anos, recebeu inspiração para dedicar-se à oração, e o fez de tal forma que quase eclipsou o testemunho do próprio Brainerd. E para citar mais uma alma irmã da de Brainerd, outro destaque na oração, que faleceu com a avançada idade de 29 anos, mencionaremos
Robert Murray McCheyne. Esse gigante da oração sentiu-se atraído para a maior de todas as tarefas de que a alma humana pode se dedicar, quando leu a respeito de Brainerd. E outro grande homem de Deus que se inspirou na vida de Brainerd foi Jonathan Edwards. Eita, aí o cara é brabo. Ele testemunhou o avanço da tuberculose e consumiu o organismo de Brainerd, enquanto Jerusa, a filha dele e noiva de Brainerd, chorava. Mais tarde, Edwards escreveu: "Dou graças a Deus porque, pela sua providência, Brainerd morreu em minha casa. Pois assim pude ouvir suas orações, presenciar sua dedicação e me sentir edificado pelo exemplo dele." Na mesma época em que David Brainerd estava morrendo, John Wesley se encontrava no ápice de sua carreira espiritual. Esse cara bravo, todo mundo na mesma época. Que essa geração agora seja como essa. Ouçamos o que ele disse numa convenção de sua igreja na Inglaterra. Lembremos que já mencionei uma citação do Dr. Sangster numa outra convenção da igreja metodista. Disse Wesley: "O que poderemos fazer para reavivar a obra do Senhor nos locais onde ela está em declínio?" E em seguida, esse incansável e intrépido evangelista que abalou 3 reinos respondeu a sua própria pergunta, dizendo: "Todos os pregadores devem ler atentamente a biografia de David Brainerd." Então, aí está. Vamos citá-lo novamente. Payson, McCheyne, Carey, Edwards e Wesley. Todos os homens famosos, todos inspirados pela mesma chama. Todos devedores a David Brainerd, que, embora doente, orava com fervor. Fala assim: "Eu sou a chama de várias bombas nucleares do reino. Você é a chama." Escreve isso. Eu sou a chama. Eu não tinha esse sonho não, mas lendo isso aqui agora, um sonho acabou de entrar no meu coração. O de ver homens e mulheres famosos no reino, famosos no inferno, famosos na terra, sendo acionados e a gente andando lado a lado. E se não der tempo de contarem nossa história nas outras gerações, na eternidade vão falar: "Vocês são a geração mais forte de todos os tempos." Eu não sei se você percebe, mas quando você está aprendendo ou conectando, ou de fato você está crescendo, né, perto de pessoas que são fortes, principalmente no Senhor, você no seu percurso, sem pedir, alguns sonhos começam a invadir seu coração. Acabou de invadir um sonho aqui. É o sonho de ver você, que está me assistindo agora, nessa madrugada. Está me assistindo nessa madrugada. E aí, nessa madrugada, você vai ser um dos grandes nomes e terá grande renome nessa nação e no mundo. Isso é bom saber. E é bom de ouvir a história falando assim, ó: "Esse aqui acordava naquelas madrugadas com o Pablo Marçal." Isso vai ser bem forte. Esse sonho acabou de invadir meu coração. E assim como a primeira bomba atômica lançada no mundo abalou Hiroshima, assim também somente a oração pode sacudir o coração dos homens. Esse paganismo civilizado que vemos por aí, esses templos de ídolos, esses milhões de pecadores hipnotizados pelo pecado, dominados pelo pavor, só poderão voltar-se para Deus se a igreja for movida por Deus a atentar para a condição de perdição em que se encontra. O diabo procura arrancar-nos do aposento na oração, lançando mão de todos os artifícios que conhece, pois ele sabe que pela oração o homem se une a Deus. E essa união perturba e derrota Satanás. Ele está bem ciente disso. Portanto, se ele conseguir afastar-nos da oração, nossa mente será dominada por interesses legítimos ou por questões importantes para nós. E aí então, que precisamos apelar para o nosso principal defensor, o sangue de Cristo. Outra maneira de se resolver o problema da divagação dos pensamentos é orar em voz alta ou murmurar algumas palavras, mesmo que em tons baixos. Depois de conseguir domínio sobre Satanás, nosso trunfo seguinte se encontra nas preciosas e muito grandes promessas de Deus. Firmados nela, achamos-nos pisando numa base de concreto espiritual. Por elas temos acesso ao céu. Por elas, Deus se compromete a abençoar-nos e mostra-se desejoso de ouvir nossas petições, com as quais o honramos por nossa fé. Por elas travamos uma batalha espiritual não com Deus, mas contra os principados e potestades por Satanás,
como qualquer outro ser, também não gosta de perder. E o tesouro dele são vidas humanas. Todos aqueles que se encontram fora do poder regenerador do Espírito Santo, incrédulos, condenados, desobedientes, embriagados, doentes, religiosos, jovens ou velhos, estão debaixo do domínio dele. Embora o grau de domínio que ele exerce varie bastante de um para o outro, e o principal alvo de seus dardos inflamados são os salvos nos diversos níveis da escala espiritual. Mas com o escudo da fé poderemos apagá-los, e, graças a Deus, sair desse embate incôlumes. A oração não é a nossa arma de defesa, é o escudo da fé que utilizamos para isso. A oração é o escudo da fé. A oração é a nossa arma secreta. Enquanto a adoração é uma arma de ataque, a oração é uma arma secreta, um escudo. E parece que ela é secreta mesmo para muitos dos filhos de Deus. Na verdade, apesar de tudo que já lemos, quem pode dizer que sabe muita coisa sobre essa importante prática que é a oração? Mas não é pela oração que derrotamos Satanás. Cristo já o derrotou há 2000 anos. Todavia o diabo nos engana e nos desafia e muitas vezes aceitamos suas ameaças e nos esquecemos da suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Jesus, aquele que orou como nenhum outro, diz: eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder inimigo. Essa é a nossa vitória. Na oração a alma é liberada. A verdadeira oração consome muito tempo. Nos primeiros estágios temos a impressão de que o relógio está se arrastando, mas depois, quando nos acostumamos mais com essa santa prática, o tempo voa. A oração torna a nossa alma mais sensível. Observe que nunca oramos pelas pessoas de quem falamos mal, e nunca falamos mal daqueles por quem oramos. A intercessão é um poderoso detergente. Estou bem ciente de que o grande purificador da alma é o sangue de Cristo. Mas é quando estamos em oração que, se tivermos algum pecado, ele opera uma purificação eficaz por meio do Espírito Santo. Satanás não se importa se aumentarmos nosso conhecimento da palavra de Deus, desde que não nos dediquemos à oração, o que nos impulsionaria a pôr em prática as instruções que recebemos pela leitura da palavra. De que vale um conhecimento profundo se nosso coração não tem profundidade espiritual? De que adianta termos uma boa posição perante os homens se não a temos diante de Deus? De que vale a higiene do corpo se a nossa mente e espírito estão sujos? De que adianta possuirmos uma fachada de religiosidade se nosso coração é carnal? Porque nós orgulharemos de força física, por exemplo, se espiritualmente somos fracos? De que vale a riqueza do mundo se vivemos em pobreza espiritual? Que prazer pode ter na popularidade social aquele que é desconhecido no inferno? Pois a oração conserta todos esses desajustes espirituais. Aquele que não deseja ser envolvido por esse falso conceito de espiritualidade de nossos dias precisa fortalecer-se mediante uma comunhão mais íntima com Deus e adotar uma mentalidade mais calma e mais de acordo com os padrões celestiais. Quem deseja possuir a riqueza espiritual e quer ser ouvido por Deus, certamente experimentará muita solidão e comerá o pão da amargura. Ele pode receber ou não oposição social e familiar, mas uma coisa é certa: terá muito conflito interior, buscará o recolhimento que pode gerar mal entendidos e é possivelmente que até os melhores amigos se afastem. Quando duas pessoas se amam, gostam de ficar sós uma com a outra e em solidão que se gozam os momentos de maior enlevo espiritual. É como bem expressou um poeta: ouvi um chamado, vem, segue-me, e foi só. Aí as alegrias terrenas perderam seu fascínio, e minha alma o seguiu, e levantei-me e segui-lo, e foi só. Não queres também segui-lo se ouvires o chamado? Uau, que lindo! Será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um náufrago? Será que um médico permaneceria sentado comodamente deixando seus pacientes morrerem? Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e não iria prestar-lhe socorro? E você conseguiria ficar à vontade em Sião, vendo o mundo ao seu redor sendo condenado? Por que eles não despertam? Capítulo 11. Os Estados Unidos não cairão nunca, já estão caídos. E isso se aplica à Inglaterra também, nunca serão escravizados. Seu povo já se acha acorrentado pelas cadeias de uma anarquia moral que eles mesmos criaram, eles mesmos escolheram.
Aqui vivem milhões de pessoas moralmente enfermas que não desejam a cura, estão comprando ilusões e pagando com a própria alma imortal. E não apenas rejeitam a realidade, mas zombam e criticam dela abertamente. A sociedade está sendo inundada por uma avassaladora maré de transgressão à lei de Deus, de desobediência ao Senhor, de uma iniquidade que destrói a alma humana. Hoje as massas humanas estão vendendo a alma ao diabo a preços vil, de uma forma até então nunca vista. Já ninguém há que se desperte e te detenha. Que quebranto infernal é esse que os aprisiona? Por que tal fascínio os prende? Quem lhes aplicou essa lavagem cerebral? Por que não despertam e reagem? Parece que o mundo, sob a direção do diabo, deu uma nova injeção de força à carne. Um dos sinais dos últimos dias é que os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Observemos que prazeres está no plural. E onde é que se prepara essa iguaria do inferno? Nas destilarias do mundo. Um argumento em que, em alguns casos, os governos das nações subsidiam essas indústrias para que mantenham alta a oferta de empregos é muito fraco. As destilarias são perfeitas creches onde se nutrem assassinos que andam por aí portando armas, ou em seus automóveis dirigindo embriagados. Nos tribunais julga-se o fruto da bebida, o avivamento. Aniquilaria essa planta mortal pela raiz. Ontem eu falei, fosse mais resolver o problema da segurança pública, você tinha que colocar 5 vezes o efetivo de polícia e infernizar na vida de todo mundo e baculejo geral, né? E se é sempre tratar o efeito, ainda não resolveria. Se aumenta o tanto de polícia, para aumentar o tanto de bandido. Que é isso que tem acontecido. Tem que mudar na raiz o problema. O problema é em casa, paternidade. O louco carrossel da sensualidade acha-se carregado de milhões e milhões de jovens que aguardam a sua iniciação na prática da iniquidade. Quando o erro é apresentado como algo tão agradável, a juventude pecaminosa e libertina não se interessa em praticar o bem. Por uma hora dessa vida maravilhosa, dizem eles, vale muito a pena arriscar essa especulação que os teólogos chamam de eternidade. Pensemos por um instante, pode haver burrice maior ou prática mais animalesca do que um concurso de cerveja? O vencedor é aquele que ainda permanece de pé depois que todos os outros, grunhindo como porcos, já caíram no chão, inconscientes pela bebida. É uma competição praticada não apenas pelo homem das cavernas, mas também pelos novos intelectuais que se acham fisicamente saciados, de alma manchada e irremediavelmente entregues à iniquidade. Saturados de luxúria, jogo e bebida, esses indivíduos, adultos no corpo, mas moralmente retardados, entoam o lamento de Lord Byron. Hoje só tenho cinzas onde antes tinha fogo. A alma que havia em meu corpo está morta. O que antes eu amava, agora apenas admiro. Meu coração é tão grisalho quanto os meus cabelos. Se a igreja tivesse algo de mais vivo, positivo para apresentar a essas pessoas que de dia estão nos clubes recreativos e de noite nas boates, talvez elas pudessem se afastar desses locais de carnalidade. O de que precisamos nessa hora é corações fervorosos, olhos que choram e lábios dispostos a propagar o evangelho. Se tivéssemos 1/10 da espiritualidade que julgamos ter, aos domingos as ruas de nossas cidades ficariam cheias de filas de crentes marchando para Sião, com um pano de saco e cinza, lamentando a calamidade que fez com que a igreja se tornasse essa coisa sem beleza, sem ardor e improdutiva que hoje é. Se chorássemos em nosso aposento de oração como choram os judeus no Muro das Lamentações em Jerusalém, estaríamos vivendo um constante avivamento, uma constante renovação de vida. Se retomássemos a prática dos apóstolos de esperar no Senhor a vida do poder apostólico, teríamos condições de sair a pregar o evangelho com as mesmas possibilidades apostólicas. Mas, nesses dias, a maior preocupação nossa é: estão todos satisfeitos? O propósito de Deus para nós não é que experimentemos felicidade, mas santidade. O fato, porém, é que a sensatez deu lugar à insensatez. Embora Paulo, escrevendo a Tito, tenha recomendado tanto a jovens como a velhos, sejam sensatos. Não há dúvida de que hoje precisamos novamente nos pôr de joelhos e escalar a colina do Calvário assim, em oração, e contemplar a cruz com atitude de humildade e adoração. Primeiro a igreja terá que se arrepender, depois o mundo se quebrantará. Primeiro a igreja terá que chorar, depois os altares ficarão cheios de pecadores arrependidos.
Quando o psicólogo William James, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, encontrava-se no auge de sua atuação, foi acometido de uma misteriosa enfermidade. Estava com os nervos abalados, sofria de insônia e passava por profunda depressão, mas não sabia o que fazer para se curar. Foi para a Europa. Será que encontraria a cura em Berlim? Mas ali ele não encontrou nenhuma esperança. E que tal Viena? A mesma coisa, será que em Paris não acharia a solução de seu mal, mas ali também não se encontrava remédio para ele? Seu desespero foi aumentando. Foi a Londres, depois a Escócia, mas em nenhum lugar havia cura. Voltou para os Estados Unidos com a ideia de suicídio e passar-lhe pela mente. Afinal, alguém lhe recomendou um homem que orava por enfermos. A cura divina era um anátema para William James, famoso filósofo e psicólogo. Sua mente privilegiada e todo o seu conhecimento intelectual protestava contra tal recurso, mas não havia outra saída. Então aquele crente simples e letrado impôs as mãos sobre a cabeça do filósofo. Mais tarde, James relatou o seguinte: senti uma energia misteriosa perpassar meu corpo e logo depois me sobreveio a enorme sensação de paz. Compreendi que fora curado. Mas parece que quando se trata de curar a enfermidade maligna deste mundo louco, o Abana da ciência e o Fafar da política são bem mais interessantes para nós, com nossa vontade obstinada e nosso intelecto desvirtuado, do que a cruz de Cristo. O fato, porém, é que, se quisermos ver a restauração da humanidade, teremos que ser humildes como foi William James e voltar à cruz de Jesus e ao poderoso sangue. A igreja de Laodiceia diz: não preciso de coisa alguma. Essa foi a iniquidade dela, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Ezequiel 16:19. Esse livro é muito atual, né? Não parece que foi escrito em 1959. Uma igreja pródiga em um mundo pródigo. Isso aqui vai ser forte. Quem fizer um exame geral da igreja hoje ficará a perguntar-se quanto tempo nosso Deus Santo ainda vai segurar para não vomitar essa Laodiceia de sua boca. Se há alguma coisa que todos os pregadores estão de acordo é que esta era a igreja de Laodiceia. E apesar de estar suspensa sobre nossa cabeça a espada de Damócles da rejeição de vida, nós os crentes somos preguiçosos, amantes das comodidades e sem amor. Pois embora nosso misericordioso Deus perdoe nossos pecados, purifique nossa iniquidade e se compadeça de nossa ignorância, o fato é que nosso coração morno é uma abominação para ele. Temos de ser quentes ou frios, ardosos ou congelados, ou estamos ardendo de fogo espiritual, ou somos refúgio. Deus abomina a falta de amor e de calor. Nos dias atuais, Cristo está sendo ferido na casa de seus amigos. O livro de Deus hoje sofre mais nas mãos de seus expositores do que na de seus opositores. Somos descuidados no emprego de textos das Escrituras e interpretamos-los de forma distorcida e lenta demais para nos apropriarmos de suas incomensuráveis riquezas. Um pregador defende a inspiração da Bíblia como fala eloquente e espírito fervoroso, usando todo o seu vigor e energia. Mas instantes depois, esse mesmo pregador, com uma calma mortal, começará a racionalizar essa mesma palavra inspirada com declarações contundentes. Falando tipo, esse texto não tem aplicação em nossos dias. E assim a fé ardorosa de um crente novo se esfria com um jato de água gelada que vem da incredulidade do pregador. Somente a igreja pode agravar o santo de Israel. Em nossos dias ela demonstra uma habilidade incomum nisso. Se existem níveis de morte espiritual, então o nível mais baixo que conhece é pregar sobre o Espírito Santo, sem ter a unção do Espírito. Quando oramos, cometemos a imperdoável arrogância de suplicar que o Espírito Santo venha a nós com sua graça, mas não com seus dons. Vivemos dias em que o Espírito tem sido reprimido ou relegado a segundo plano. Até mesmo nos círculos fundamentalistas, precisamos declarar que queremos ver cumprida a escritura de Joel 2. Pode ser que até clamemos: derrama teu Espírito sobre toda a carne, Senhor. Mas ao mesmo tempo colocamos aí uma cláusula não expressa. Mas não deixe que nossas filhas profetizem, nem que nossos jovens tenham visões. Ó Deus, sem nossa cultivada incredulidade nesse nosso crepusculoso teológico e impotência espiritual temos entristecido e continuamos a entristecer o Espírito Santo, então por misericórdia vomita-nos da tua boca. Se não puderes fazer nada por nosso intermédio, nem em nós, então, ó Deus, faze-o sem nós.
Passa de largo por nós e assume para ti um povo que hoje não te conhece. O salva, santifica-o e o reveste com o poder do Espírito Santo para realizar um ministério na esfera do sobrenatural. Depois envia-o ao mundo formosos como a lua, puros como o sol, formidáveis como um exército com bandeiras, para reavivar esta igreja enferma que está aí e abalar este mundo que se acha atolado no pecado. Pensemos um instante o seguinte: Deus não tem mais nada para nos dar. Ele já deu ao seu Filho, unigênito, para a salvação dos pecadores. Colocou a Bíblia ao alcance de todos os homens e enviou o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado e revestir a igreja de poder. Mas de que vale um talonário de cheque se todos eles estiverem em branco sem assinatura? Da mesma forma que valor tem um culto, mesmo que seja uma igreja fundamentalista, se o Deus vivo não estiver presente ainda. Temos que saber manejar corretamente a palavra da verdade. O versículo: eis que estou à porta e bato, não é dirigido a pecadores por um Salvador que aguarda permissão para adentrar o coração. Não. A figura aí é da triste imagem do Senhor à porta da igreja de Laodiceia, querendo entrar nela. Imagine só tal situação. O texto mais lido nas reuniões de oração é: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas a maioria dos casos, ele não está no meio, está à porta. Cantamos louvores a ele, mas rejeitamos sua pessoa. Pegamos uma porção de comentários e nos apoiamos nas notas de margem de nossa Bíblia, assim como nos imunizamos contra as ardentes verdades da imutável palavra de Deus. Não me espanto muito com a paciência que Deus tem com os pecadores, com homens de coração endurecido. Afinal, qualquer um tem paciência com uma pessoa cega e surda. E os pecadores nada mais são que cegos e surdos. Mas fico abismado com a paciência que ele tem com essa igreja egoísta, entorpecida, preguiçosa de hoje. O grande problema de Deus é que o mundo pródigo convive com a igreja pródiga. Ah, que crentes cegos, falidos e arrogantes somos. Estamos nus e não nos damos conta disso. Somos ricos. Nunca a igreja teve tanto equipamento. Mas na verdade somos pobres, porque nunca o nível de poder esteve tão baixo. Nós não nos falta nada, e no entanto falta-nos quase tudo o que a igreja apostólica possuía. Será que ele está em nosso meio quando nos divertimos sem qualquer constrangimento em nossa nudez espiritual? Ah, como precisamos do fogo! Onde está o poder do Espírito Santo para derrubar os pecadores e encher nossos altares de convertidos? Hoje as igrejas estão mais interessadas em instalar seus aparelhos de ar-condicionado do que condicionar para orar. Do que se condicionar para orar. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus e fogo são imagens inseparáveis. Assim também são o homem e o fogo. Cada um de nós está trilhando um caminho de fogo. Fogo do inferno para o pecador e fogo do juízo para o crente. Infelizmente, milhões de pecadores irão experimentar o fogo do inferno porque a igreja perdeu o contato com o fogo do Espírito Santo. Eita! Moisés recebeu seu chamado por meio do fogo. Elias invocou fogo do céu. Eliseu acendeu o fogo. Miqueias profetizou sobre a purificação pelo fogo. João Batista afirmou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus disse: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Se nós tivéssemos com o batismo de fogo a mesma preocupação que temos com o das águas, conheceríamos uma igreja em chamas e experimentaríamos outro Pentecostes. A velha natureza pode querer escapar ao batismo nas águas, mas certamente o batismo do fogo a destruirá. Uau, que negócio pesado. Queimará a palha em fogo inextinguível. Os discípulos de Jesus, que já haviam operado milagres e tinham presenciado a glória da sua ressurreição, só pregaram a cruz de Cristo depois que foram purificados pelo fogo. Qualquer autoridade os homens pregam hoje aqui ou nos países estrangeiros sem antes ter vivido a experiência no cenáculo. Não nos faltam pregadores que queiram falar de profecias, mas nos encontramos muito pobres de pregadores proféticos. Não estamos apelando para que haja previsões espirituais e profetizadores do sensacional. O que resta para ser predito é muito pouco, pois a palavra de Deus é a revelação da mente do Senhor nela. Mas precisamos muito de homens que possam apregoar. Ninguém pode monopolizar o Espírito Santo, mas ele pode monopolizar seres humanos, os profetas. Eles nunca são esperados, nem anunciados, nem apresentados, apenas aparecem. São homens enviados, homens selados, homens do sobrenatural. João Batista não operou nenhum milagre. Quer dizer, os rios da miséria humana não correram para ele para que os tocasse, mas ele sorgueou uma nação que se encontrava espiritualmente morta.
Chego a admirar-me com nossos evangelistas que, sem constrangimento algum, relatam que experimentaram um maravilhoso avivamento em um tal ou qual lugar, quando milhares de pessoas vieram à frente consagrando sua vida a Deus e depois acrescentaram uma explicação para satisfazer os fundamentalistas. Mas não houve desordem nem sensacionalismo algum. Mas será que pode haver um terremoto sem algum tipo de sensação? Ou pode haver um uau, um vendaval que não resulte em desordem? Não é verdade que o abrasante ministério de Wesley provocou uma revolução na Inglaterra? A igreja da Inglaterra bateu a porta de todos os seus templos na cara desse homem enviado por Deus, cujo nome era João Wesley. Mas nem assim esses líderes religiosos conseguiram conter a maré daquele avivamento operado pelo Espírito Santo. E Wesley, esse homem abençoado, abandonou a Universidade de Oxford, tendo sido um fracasso total, como disse ele à vista de todos, com a mente de um filósofo, o ardor de um zelote e a garganta de um orador, na tarefa de ganhar almas para o Cordeiro. Aí chegou o dia 24 de maio de 1738, numa reunião de oração, numa casa-rua, Aldersgate. Ele nasceu do Espírito e depois foi batizado por ele, e durante 13 anos, esse homem que tinha um batismo de fogo abalou 3 reinos. Uau! O mesmo havia acontecido a Savonarola, que abalou a cidade de Florença, na Itália, a ponto de o rosto deste monge louco tornar-se um terror para os florentinos e motivo de chacota para os fanáticos papistas. Irmãos, à luz do conhecimento que temos sobre o altar de Deus, é melhor vivermos 6 meses com o coração em chamas, apontando o pecado deste mundo, seja em que lugar for, e conclamando o povo a libertar-se do poder de Satanás e se voltar para Deus, como fez o João Batista, do que morrer cercado de honrarias eclesiásticas e de doutorados em teologia para se tornar motivo de riso no inferno para os espíritos das trevas. Ridicularizar os magnatas da bebida e censurar os políticos corruptos não atrai maldição sobre a nossa cabeça. Há quem faça as duas coisas sem sofrer nenhuma ameaça à sua vida e à posição no púlpito. Os profetas do passado eram mortos porque combatiam veementemente as religiões falsas. E nós também devíamos nos deixar de santa indignação ao ver a religião falsa enganando nossos semelhantes e roubando dos nossos entes queridos a salvação. Ou ao ver sacerdotes levando-os para o inferno sob a efígie de um crucifixo. E talvez, quem sabe, daqui a alguns anos, para abrir o caminho para uma nova reforma no século XX, nós sejamos queimados em fogueiras. Está aqui para se ler e chorar. Hoje o protestantismo mutilado vê os sacerdotes católicos romanos elogiando os evangelistas protestantes. Respondem sua consciência. Você acredita que esses mesmos papistas aplaudiram Lutero ou apoiariam Savonarola? Ó Deus, envia-nos pregadores que possam entregar mensagens que penetrem o coração dos homens e o incendeiem. Envie-nos uma geração de pregadores mártires, de homens em chamas, quebrantados e prostrados diante da visão de um castigo iminente e de um inferno eterno para os irregenerados. Que Deus nos envie profetas, homens destemidos, que clamem em alta voz e não poupem ninguém, que abalem nações com lamentos ungidos, que sejam fervorosos quase a ponto de tornarem insuportáveis, duros a ponto de ser difícil ouvi-los, e descomprometidos a ponto de sofrerem perseguição. Estamos cansados de pregadores que se apresentam de roupas elegantes, linguagem suave e torrentes de palavras, mas apenas como uma gota de unção. São homens que entendem mais de competição do que consagração, mais de promoção do que de oração, substituem o crescimento do reino por propaganda, e se preocupam mais com a felicidade dos membros da igreja do que com a santidade deles. Comparados com a igreja neotestamentária, achamos-nos tão abaixo do normal, somos tão pouco apostólicos. Apostólico ou apóstolo significa enviado. Em muitos casos, a sã doutrina está fazendo muita gente dormir, pois a letra não basta. É preciso que ela esteja inflamada. O que dá vida é a letra mais o espírito. O bom sermão expresso numa gramática perfeita, com interpretação irrepreensível, pode ser tão sem gosto como uma colherada de areia na boca. Se quisermos paralisar o comunismo e desmantelar a igreja romana, precisamos de uma igreja batizada com fogo. Moisés foi atraído por uma sarça ardente. Se a igreja estiver em chamas, atrairá o mundo, porque eles ouvirão a voz de Deus vivo falando-lhes do meio delas. Agora a gente vai partir amanhã para o capítulo 13. Olha que louco o capítulo de amanhã.
Precisa-se um profeta para pregar os pregadores. Que estranho que é nós, tem louco. Pablo, o que está acontecendo? Nós somos o avivamento. Na minha vez, não vai ter pedra falando. Do começo ao fim, a leitura que eu estou desenvolvendo com vocês não me ofendeu em nada. Do começo ao fim, que eu estou lendo esse livro até agora, capítulo 13, nada me constrangeu. Por que não constrangeu? Porque parece que foi eu mesmo, ou foi as pessoas nesse movimento que escreveram esse livro. O livro foi escrito em 1959. Mais interessante que um alinhamento no espírito, ele faz isso. Tamo junto até depois do fim. É nóis.